medicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. 8h29. Horas 30 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar e ao vivo, e pelo Face e ao vivo também aqui pela rádio, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Não esquece que daqui a pouco tem podcast desse programa e, enfim, também fica disponível, né, claro, depois para você assistir lá em nossas redes sociais. São 8 horas e 30 minutos, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, com a vacina contra a gripe, já com toda a sua composição lá, tetravalente, a influenza 2025, e para os idosos também uma vacina especial, muito mais forte, também que protege por mais tempo. No oferecimento de Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, hoje no programa conversando junto com o Aloysio Abreu Barbosa, recebendo aqui, conversando com o professor Roberto Dutra, professor da UENF, sociólogo e está fazendo um pós-doutorado na Alemanha, de onde ele fala ao vivo com a gente agora. Luiz, eu peço a você para abrir esse bloco, já que nós vamos falar de União Europeia, falar de Alemanha, vamos falar aí dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, já vem se arrastando há muitos anos, desde 2014, culminou na invasão e no ataque ali a partir de 2022. Enfim, rola a bola aí para você, Aloysio. Roberto, a gente conversa bastante sobre isso. Você fez mestrado ou doutorado na Alemanha antes? Mestrado, não foi? Doutorado. Mestrado eu fiz na UENF. Então doutorado na Alemanha. Você conhece a Alemanha, está morando aí de novo, já morou antes, fez mestrado, está fazendo pós-doc agora, fala alemão, né, mantém sempre contato com fontes alemães, porque às vezes talvez o ouvinte, o espectador não tenha mais essa dimensão. A Alemanha está para a União Europeia como o estado de São Paulo está para o Brasil. O estado da Califórnia está para os Estados Unidos. É o motor econômico de uma federação, né? A unidade é o motor econômico que puxa todos os demais vagões, economicamente. E a Alemanha, já era esperado, com a eleição do Trump, né? Espremida entre a potência, a maior potência nuclear da Terra, que não é os Estados Unidos, é a Rússia, né? Ali, com a invasão da Ucrânia, Nogueira falou, deu datas aí, a crise ali na Crimeia em 2016, mas em 2022, com a invasão mesmo, formal, de novo uma guerra na Europa de um país sobre o outro. A gente pensou que isso, acho que a gente pensava que isso nunca aconteceu no nosso tempo de vida, né? Isso era uma coisa que nossos pais e avós contavam sobre isso na Segunda Guerra Mundial, né? E agora, com a eleição do Trump, claramente tem Putin como um aliado, né? Um enfraquecimento da OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte, né? E assim, para o ouvinte entender, né? O mundo jogava um tabuleiro de War, aquele jogo de tabuleiro, né?
desde antes do final da Segunda Guerra Mundial, desde Bretton Woods, em 43, né? Com tiro de misericórdia na nuca da Alemanha nazista, tiro de misericórdia econômica. Depois do final da Segunda Guerra, se jogava um jogo de war por certas regras. E o Trump assumiu e deu um tabuleiro nessa. Deu um bico nesse tabuleiro. Tem peça que não foi achada até agora. Está procurando peça embaixo do sofá. Talvez nunca ache mais. Enfim, como é que você vê essa crise geopolítica, né, de um arranjo que não é de pouco tempo, são 80 anos, né, sendo desfeito, e o papel da Alemanha e da União Europeia nesse processo? Eu só gostaria, antes de responder essa pergunta mais específica, de elogiar a sua metáfora do bico no jogo do War. Né? Sensacional. É isso mesmo, virou a mesa e as estruturas da sociedade mundial, as estruturas políticas, sobretudo da sociedade mundial, mas também econômicas, estão em rápida revisão. Né? Nós não sabemos exatamente, sabemos que o mundo não será mais o mesmo. Mas qual é a estrutura desse novo mundo, nós ainda não sabemos. Né? E nesse novo cenário de enorme incerteza, né, o papel geopolítico da Alemanha continua sendo central para a Europa. Né? Nós temos aí agora um novo governo que vai assumir logo depois da Páscoa, provavelmente. Já houve um acordo entre as lideranças dos 3 partidos, a União Democrática Cristã, a União Social Cristã, o Partido Social Democrata, em torno de um contrato de coalizão, que precisa ser aprovado pela base do Partido Social Democrata, o que deve acontecer, e Friedrich Merz ser eleito no parlamento o novo chanceler. Há muita expectativa em torno dessa nova liderança alemã, tanto em relação à política econômica, à recuperação econômica da Alemanha, quanto em relação, o que é mais ainda incerto, a reconstrução das estruturas internas da União Europeia e das relações da União Europeia com o mundo. Né? O que dá para a gente, com certeza, afirmar é que a indústria bélica vai ter um papel fundamental, tanto do ponto de vista da recuperação econômica da Alemanha e da Europa, quanto do ponto de vista da geopolítica. Números recentes mostram que aqui no norte, na Westfália, ao norte do Rio Reno, já há uma recuperação industrial significativa da indústria armamentícia, que está substituindo, digamos assim, o motor automobilístico da indústria alemã. Mas aí vem a política, né? Ou seja, para onde que essa Europa vai caminhar? Como que ela que novas alianças ela vai fazer com a China? Como ela vai se relacionar com Putin? É fato que a Europa precisa construir uma nova arquitetura de segurança. Mas essa nova arquitetura inclui uma pacificação a longo prazo, pelo menos com a Rússia, ou será uma arquitetura contra a Rússia? Né? Do ponto de vista econômico, a ideia predominante na Alemanha hoje é de uma arquitetura na União Europeia, que é comandada pela Alemanha, Ursula von der Leyen, né, a presidente da Comissão Europeia, é uma alemã do partido do Friedrich Merz, é uma arquitetura de segurança contra a Rússia. Mas a Europa está segura a longo prazo com uma arquitetura contra a Rússia sendo aliada dos Estados Unidos, né? São questões em aberto. Né? E esse é o cenário para a Europa toda. Muito se espera do que serão as novas reuniões da OTAN, da relação de Friedrich Merz com Trump, com Putin, com a China. Do ponto de vista econômico, eu diria que a situação é um pouco mais fácil do que do ponto de vista da situação político-militar, porque a Alemanha sempre teve relações econômicas muito fortes com a China, nunca rompeu essas relações, e isso continua agora a principal alternativa de fortalecimento das relações econômicas. E a América Latina também.
O Brasil figura bem no contrato de coalizão dos partidos do novo governo. A parceria com a América Latina, a própria França, que se mostrava muito reticente em relação ao acordo com o Mercosul, agora já parece que se dobrou um pouco, né? Então, a União Europeia talvez tenha que realmente é o continente que mais vai ter que desenhar, revisar o seu papel no mundo, né? Não dá mais, a Europa vai ter que realmente se reinventar como não sendo o centro do mundo. A Europa deixou de ser o centro do mundo. E isso é muito dolorido para uma tradição, sem nenhum julgamento de valor, eurocêntrica. Apesar da Europa não ser o centro militar do mundo, há muito tempo, desde o final da Segunda Guerra, o centro militar do mundo é os Estados Unidos, e se a Europa tem alguma relevância militar no mundo é por causa da OTAN e dos Estados Unidos. Nós tivemos no final, como você descreveu aí, o que os europeus e os americanos chamavam de ordem mundial baseada em regras. E para dizer de modo mais realista, ordem mundial baseada em regras que só os europeus e os americanos podiam juntos quebrar. Né? Agora nós temos aquilo que eu chamaria de a volta do poder desinibido. A volta do poder. Uma conversa que nós tivemos por telefone semana passada. Ou seja, parou essa conversa de direito, de ordem mundial, agora é o poder desinibido. Quem tem poder assume que tem e negocia com quem tem. E a União Europeia não pode mais confiar seu futuro em normas, né, que não se sustentam no poder. E o poder, ele não se sustenta no direito. O poder se sustenta na espada. Né? O poder se sustenta na força do Leviatã, como diria Thomas Hobbes. Tem força, não tem poder. Né? Essa ideia houve um esquecimento do papel militar em toda a mentalidade ocidental no pós-guerra, como se a guerra, a força militar fossem coisas do passado, né? Ou que tivessem uma relevância em outras partes do mundo. Então, a Europa realmente é muito curioso do ponto de vista civilizacional para todos nós observar o que será da Europa sob a liderança da Alemanha. Né? Se não houver uma liderança da Alemanha, o destino da Europa, a meu ver, é muito tenebroso. E o Brasil e a América Latina têm um papel importante a desempenhar nessa relação com uma nova Europa que vai se reinventar. Me entristece um pouco ver o Brasil não tendo uma estratégia para um mundo que se modifica tão rápido, quando está todo mundo, em todos os lugares do mundo, desenhando uma estratégia nacional. Essa coisa da indústria, né? Muita gente, quando vai... filme de Hollywood sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Acha que a Segunda Guerra Mundial foi em atos de voluntarismo, heroísmo. Foi uma guerra industrial. Uma guerra entre parques industriais, onde venceram os dois parques industriais intactos, Estados Unidos e o da União Soviética, que Stalin teve a sabedoria de tirar do Ocidente e botar para o Extremo Oriente. Não havia autonomia de voo para bombardear o parque industrial da União Soviética de Vladivostok, por exemplo. Está no extremo leste da Ásia, da Rússia, hoje Rússia, antes da União Soviética, né? Enquanto o parque industrial alemão era bombardeado diuturnamente pela Força Aérea dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Eu até estava comentando com o Roberto. Todo mundo conhece aquela logomarca do BMW, né? Aquela hélicezinha girando, né? Por que é uma hélice girando? Porque a BMW fabricava o caça Messerschmitt 109, grande caça alemão na Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, você não pode mais fazer aviões de combate. Vou ter que fazer outra coisa. Foram fazer carro. Mas até hoje a marca é a hélice rodando. O que a gente está vivendo, o Roberto está falando, talvez seja um movimento contrário a isso, né? Você fabricou carro até aqui, agora vai ter que voltar a fabricar caça de combate. É simples. Quer dizer, não é simples isso, né, Roberto? Você pegar uma indústria forte, bélica, faz a transição dela para bem de consumo, agora volta a ser bélica de novo, não é uma coisa simples, né?
Não é simples mesmo, não é simples mesmo. Mas a Alemanha, ela tem recentemente também uma trajetória de sucesso na fabricação, na indústria militar. E também já se tornou, não o principal, há algum tempo, mas o segundo principal artigo de exportação. Os tanques muito poderosos, aqueles aparelhos que flutuam, que eu não sei o nome agora, esqueci, que o Taurus, que a Alemanha não queria ceder para a Ucrânia, que seria capaz de atacar Moscou, um drone grandão, né? Esqueci o nome daquilo. Então, assim, não é simples, mas a Alemanha consegue fazer. Talvez demore, talvez tenha que combinar com os russos, aí esse é o problema. Olha, em 10 anos, Rússia, nós temos a capacidade de enfrentar vocês de igual para igual. Espera 10 anos? Não vamos esperar, né? Então, a questão, eu acho que é se a Rússia é ou não uma inimiga eterna dessa reconstrução. Agora, a capacidade militar, a capacidade industrial, a reconversão industrial, embora eu não seja especialista para isso, ela não é possível a curto prazo, mas ela é possível. Agora, tem um outro fator que é mais difícil ainda também, que é a mobilização. Embora a gente tenha numa época de mobilização de guerras tecnológicas e tudo, os exércitos não deixam de ter uma importância. O combate terrestre tem um papel, sobretudo na consolidação da dominação dos territórios conquistados. E a Alemanha é um país que tem um exército pífio, risível, pitoresco, um exército que é dominado pelos saques. A Alemanha está querendo agora copiar o modelo sueco de incentivo à mobilização. É um tabu aqui a mobilização obrigatória, o recrutamento obrigatório. Não está no contrato da coalizão nova implementar o recrutamento obrigatório, mas sim um recrutamento voluntário, o que já seria um avanço. Agora, a burocracia e a administração, eu ouço dos especialistas militares aqui, é que o maior problema da Alemanha hoje é a ausência de uma sabedoria administrativa militar. A Alemanha deixou de ter virtudes bélicas do ponto de vista administrativo e de liderança organizacional, embora tenha virtudes bélicas industriais melhores. O maior problema, eu diria, que não é nem a indústria bélica, é a infraestrutura humana da atividade militar. Aqui na Alemanha, especificamente. Eu estava vendo você falar em produção de tanque da indústria alemã. O grande tanque da Segunda Guerra Mundial foi o tanque Tiger, fabricado pela Alemanha. O grande tanque hoje fabricado no mundo é o Leopard, a mesma empresa que fabricava, mudou só o nome do felino, era Tiger na Segunda Guerra Mundial, e virou Leopard. Mas assim, Roberto, você está aí, está vivendo o clima, conhece bem, sempre mantém contato, domina a cultura, né? Você vê um cenário, a possibilidade de um cenário de guerra na Europa de novo. A guerra a gente está vivendo, né? A Europa já vive com a Ucrânia, né? Mas uma guerra ainda por procuração, onde as potências do Ocidente deram procuração à Ucrânia para lutar por ela, já armam a Ucrânia e financiam a Ucrânia. Mas você vê uma possibilidade real de guerra, porque se quer a Ucrânia, é muito falado, todos os especialistas, né? E as repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia, e talvez a própria Suécia, que você citou, estariam sob perigo, né? E se isso acontecer, essas 3 repúblicas que eu citei são da OTAN, né? São membros da OTAN. Você vê a perspectiva de guerra, uma guerra conflagrada de novo no continente europeu? Olha, Luiz, a minha opinião sobre isso ela é bem leiga mesmo, eu faço questão de dizer isso para a gente ter, né, exercitar a honestidade intelectual. Eu acho que essa possibilidade hoje é menor com o Trump do que era antes do Trump, né? Eu acho que existe um preconceito anti-Rússia muito grande. Eu não tenho dúvida de que a Rússia tem uma política imperialista em relação às ex-repúblicas e a muitas de suas as ex-repúblicas da antiga União Soviética. E isso pode sim incluir alguns países da OTAN, né? Como a Estônia, a Letônia, que são membros. Né? Agora, aí o erro histórico está muito mais no fato desses países terem se tornado membros da OTAN. Né?
Mas só que com o Trump, a validade da defesa mútua também é relativizada. Então, talvez o risco maior seja de uma expansão cirúrgica da guerra, embora eu acho que esse risco também seja pequeno hoje, para algum desses países. Agora, uma expansão para o coração da Europa, para a Polônia, para a Alemanha, eu vejo essa possibilidade muito menor, porque a Rússia, essa semana mesmo eu li a entrevista do embaixador russo aqui na Alemanha. Simbolicamente, as relações entre a Alemanha e a Rússia estão se mexendo. Tiveram as comemorações agora dos 80 anos do fim da Segunda Guerra. E a Alemanha, ao contrário do que se ia fazer, não proibiu a presença de autoridades russas nos memoriais, nos cemitérios. Eu achei uma atitude muito sábia, né? Então, a Rússia não tem interesse em invadir a Alemanha. A Rússia não tem interesse nisso. Eu acho que há uma avaliação muito equivocada sobre as pretensões de poder da Rússia, que tem a ver com o fato de se negligenciar os interesses de segurança da Rússia. Embora seja fato que a Rússia tem uma certa pretensão imperialista, a motivação maior da Rússia é o entendimento de seus interesses nacionais. Só que a Rússia é uma nação muito peculiar, né? É a maior nação do mundo, é uma nação império, de certo modo. Não deixou de ser. Então, eu vejo assim, essa possibilidade de uma expansão. A minha mãe sempre me pergunta isso, ela tem uma certa preocupação também, né? E eu falo com ela com a mesma honestidade que eu falo com vocês. Eu vejo essa preocupação de uma expansão da guerra aqui para a Europa hoje muito menor do que era no período Biden, muito menor. Mas como cidadão leigo. Sobre essa questão da expansão aí, da guerra e dessa coisa de Trump que você já traz, ele já, inclusive, conversou com o Putin sobre isso. Aliás, daquele 28 de fevereiro, fatídico, teve aquela reunião com o presidente ucraniano em que, vias de fato, lá quase, no Salão Oval da Casa Branca, e assim, havia a intenção de um afastamento dos Estados Unidos no apoio à Ucrânia. E uma tentativa de reunir a Europa no sentido de apoiar essa ausência. Isso não foi adiante, isso chegou a ser consumado e você vê a Europa com força para, tipo assim, vamos falar lá no War, que a Aloysio trouxe aqui, daquele tabuleiro de guerra. Porque há o interesse dos Estados Unidos em terras raras aí, metais importantes nas terras ucranianas. E se os Estados Unidos, então, resolvem, de fato, sair desse confronto de apoio à Ucrânia, você acha que há uma suplementação, principalmente de verba, né, da Europa? A Europa consegue sustentar esse apoio à Ucrânia? Não consegue. Não consegue nem do ponto de vista financeiro, que seria algo com um custo político altíssimo para todos os países da União Europeia, onde a maioria das suas populações hoje é contra esse empenho financeiro da União Europeia em defesa da Ucrânia, e muito menos do ponto de vista militar, porque tem que combinar com os russos. A Rússia não vai esperar a Europa conseguir substituir aquilo que os Estados Unidos fornecem. Evidentemente, se a Europa tiver essa pretensão. Então, o equívoco da Europa, na minha opinião, é essa fixação na Rússia como inimigo eterno. A Europa tem que reavaliar as suas relações com a Rússia. A arquitetura da União Europeia não pode ser feita nos moldes de um antagonismo absoluto com a Rússia. E um dado muito importante lembrar, eu esqueci de falar na pergunta anterior, os Estados Unidos começou a retirar tropas da Polônia. Já começaram, semana passada saíram um contingente enorme que deixou os poloneses muito alarmados. Os europeus não vão substituir isso, por conta própria. Então, é a velha relação da Rússia com a União Europeia. Isso é muito antigo. Para o Luiz, que gosta de história, de pensar a longo prazo, das longas durações, a Rússia é ou não parte da Europa. Essa relação ambígua da Europa com a Rússia e da Rússia com a Europa. É isso que está em jogo, na minha opinião, hoje. A Rússia teve relações excelentes com a Alemanha há bem pouco tempo, gente, com Schröder e com Merkel. Merkel mandava entregar cerveja. Putin morou muito tempo na Alemanha Oriental. E Merkel
embora tivesse uma relação distanciada, era de muito respeito, embora distanciada com Putin. Né? Há pouco tempo, Merkel deu uma entrevista dizendo, olha, ele me mandava entregar no hotel, toda vez que chegava na Alemanha, uma caixa de doces russos que eu gostava, e eu mandava entregar na casa dele uma caixa de cerveja, né? Que eu não me lembro o nome da cerveja agora. Era uma relação, essa relação, a Europa tem que entender que se Putin, se os Estados Unidos pode voltar a ser amigo da Rússia, ela também pode e deve. Né? Aos poucos. Esse é o ponto para mim. Disso depende muita coisa. Ouvindo você falar, de fato, não manifesta nenhuma intenção da Rússia de expansão sobre a Alemanha, mas sobre a Polônia é assim. A Polônia em retirada de contingente dos Estados Unidos da Polônia, tanto que o Duda, agora o outro presidente, mas o Duda, que era o anterior, também de direita, é aliado do Orbán, mas em relação à Rússia, não. Em relação à Rússia, o Orbán é aliado da Rússia e a Polônia não, porque morre de medo de ser, de novo, né, tomada pela Rússia. Foi parte dela e pela Alemanha nazista, que dividiram, né, ali no começo da Segunda Guerra Mundial. Eu estava vendo você falar aí, longa duração, ao nome do rei, nosso mestre aí, Fernando Brodel. É difícil você projetar a longa duração disso, né? Mas eu acho assim, e queria sua opinião sobre tudo, Roberto. Talvez a ficha das pessoas não tenha caído. O mundo nunca mais vai ser como a gente conheceu no pós-guerra e viveu nele durante 80 anos. Você concorda com isso? Absolutamente, absolutamente. A gente só não sabe como vai ser, mas que não vai ser. Que por exemplo, a Europa não vai ser mais um centro de poder global. A Europa pode se tornar um grande continente de turismo e de serviços de alta qualidade envelhecido no pior cenário. Ou pode, talvez, se tornar um grande centro de indústria bélica, enfim. Qualquer cenário, menos a continuidade. O mundo, como a gente conhecia, acabou. Isso dá para cravar. Todo mundo que analisa seriamente esse mundo diz isso. Né? Coitado da Polônia, né, rapaz? Você falando em história, eu muito diferente de Aloysio, mas conheço muito pouco, claro, evidente. Procuro ler muito, mas e ver muito. Hoje tem uma fartura de imagens muito grande. Estava lembrando da invasão da Alemanha nazista na Polônia. Só a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, usou mais de mil aviões, caças para atacar a Polônia. E logo nos primeiros dias já dominou a Polônia. E o detalhe, alguns poloneses ainda festejavam a chegada da Alemanha, dos alemães. Um negócio muito doido. A história está aí, boa para a gente não repetir nesse caso, né, evidentemente. Só para lembrar que, assim, a Segunda Guerra Mundial, o Roberto está falando muito de eurocentrismo, né? Os historiadores asiáticos discordam que a Segunda Guerra Mundial começou em 89, com a invasão da Polônia. Eles acham que começou em 87, com a invasão da Manchúria, pelo Japão. Né? E, de fato, começou e terminou no Extremo Oriente, a Segunda Guerra Mundial. Ela começa na invasão da Manchúria pelo Japão e termina com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A Alemanha foi só interregno entre as duas. É bom te lembrar isso. E na invasão propriamente da Polônia, é bom te lembrar também o pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores de Hitler, Molotov de Stalin, né? Celebraram um pacto de não agressão, pelo qual invadiram uma semana depois a Polônia. Hitler invadiu pelo oeste da Polônia, Stalin invadiu pelo leste e dividiram a Polônia entre elas, né? A situação da Polônia também, a relação entre Polônia e Alemanha continua sendo muito delicada. Com os refugiados, o nacionalismo polonês se reforçou de direita contra a Alemanha também, não só contra a Rússia. Olha, vocês que nos invadiram, que nos destruíram, agora querem nos ensinar o que a gente tem que fazer, que a gente tem que receber milhões de refugiados, vocês que recebam. E agora, com a saída das tropas americanas da Polônia, de modo auto-irônico, muitos políticos poloneses
pergunto, e agora, o que a gente faz? Vamos trazer tropas alemãs para proteger a Polônia? Né? Então, é um país muito peculiar mesmo, assim, né? Tem uma... Pode falar. Não, porque as pessoas, assim, que não conhecem a Europa, por causa da proeminência cultural, Revolução Industrial e tudo, a gente superdimensiona muito a Europa, né? A Europa, gente, geograficamente nem existe. A Europa é um promontório da Ásia, né? Uma península grande da Ásia. Nada mais que isso, né? A Rússia talvez seja o que representa de fato o poder essa cultura europeia pela Ásia, né? Pela extensão da Ásia, né? A Europa, eu costumo falar, a Europa, você entender, quem vai a primeira vez, Roberto, é índio branco. Atravessa um rio, muda a língua, muda a cultura, muda o time de futebol, né? E essas relações tribais, né? Você vê no futebol, Alemanha e Polônia. Todas as guerras que eles já tiveram com o outro, isso tudo afunila no futebol, no basquete, enfim, né? Há rivalidades ancestrais na Europa, né? Tribais. E muita gente achou, comprando esse eurocentrismo, a Europa se tornou um lugar melhor. O sociólogo Gessé Souza, por exemplo, fala que a Alemanha promoveu em si mesmo, na grande Europa, um grande processo de aprendizado moral, de superação dessas rivalidades. Nada disso. Essas rivalidades foram, obviamente, contornadas, mas elas estão vivas. E, como eu disse, a Europa é uma grande, como você falou, a Europa é uma grande península, sem energia, sem petróleo, né? E que talvez por isso seja o bastião do ambientalismo, como o caso da Alemanha é exemplar. É isso, a Europa foi a ideia da Europa como centro do mundo é a exceção da história, né? Enquanto a China era uma grande civilização, a Europa era uma roça brava, né? São 9 horas, temos que encerrar, mas tem o caso do Brexit também. Que, quando você fala que de fato virou um lugar melhor para viver ou não, tem ainda muita coisa que não segue assim com a aprovação total de todos os países, né? Enfim. Ô, meu caro Roberto, você está de férias, né? Nesse período, né? Estou uma semana de férias na Páscoa. Ser rico é outra história, né, cara? Depois fala que professor ganha mal, tá vendo, Luiz? Pô, aqui, cara, te agradecer por interromper um pouco suas férias aí, seu descanso, né, com a Bruna, com o Pedrão, e em breve vai estar também aí com seu filho, enfim. Mas te agradecer por estar hoje aqui com a gente e obrigado sempre aí pelas aulas, sabedoria que você consegue compartilhar com a gente aqui para a gente ir sustentando e formando aqui a nossa opinião, o nosso ouvinte, o nosso seguidor. Sempre muito bom contar com você aqui. Forte abraço para você e para sua família. O pessoal que está lá em Peão, também acompanhando a gente. Uma boa Páscoa aí. Muito obrigado por hoje, Roberto. Obrigado, Cláudio. Obrigado a Luiz. Eu aprendo muito também conversando com vocês aqui. É sempre um momento muito gostoso, tanto virtual, mas quando é presencial, melhor ainda. E obrigado pelo carinho de vocês dois, de todos. Desejar um saudade de vocês e da minha família aí no Brasil também. Uma boa Páscoa para todos vocês. Um grande abraço. E, se Deus quiser, iremos nos rever em breve presencialmente. E, assim, esse negócio de presencial ou virtual, a diferença é pouca. Melhor mesmo é quando a gente tá lá em Peão. Aí sim, aí o negócio... Aí tem que ser presencial. Aí o negócio é... Aí é sem freio. Ó, tipo bicicleta velha. O couro come, como se diz. Tá doido, rapaz. O Roberto enfiando comida no sujeito, quase nada. Não comeu nada, não aguento mais, Roberto. Gente, pelo amor de Deus. Como diz aquele meme, acaba. Acaba, pelo amor de Deus. Muito bom. Aquele anúncio Eduardo Bolsonaro. Antes, basta um cabo soldado para fechar o Supremo. Depois,
Papai! Antes da ida. Boa. O quê? Tricolor, Botafoguense, Vascaíno, antes e depois de jogar com o Flamengo. Antes você vai depois vai chorar na cama com o lugar quente. Tá comida e bebida que nós damos conta. Depois da meio-dia, 1h nós já estamos entrando debaixo da mesa. Para, pelo amor de Deus. Beijo lá pra sua família, Roberto. Mais uma vez. Obrigado, querido. Um grande abraço aí. Tá, legal. Deixa eu chamar a Luiz aqui para fechar. Fechamos aí essa semana, que é a semana chamada para nós católicos Semana Santa. Hoje, há um tempo atrás era até feriado, ponto facultativo também, em alguns pontos aí na Quinta-feira Santa, né? Continua sendo, claro, evidente, por celebração, mas o feriado é amanhã, sexta-feira, então não estaremos aqui, estaremos de volta na semana que vem. Luiz, bom dia para você, obrigado aí por mais essa semana e boa Páscoa também, amigo. Pessoal, a gente perguntou ao Roberto. Roberto, o que você foi para a Alemanha e sua barba ficou loura? Ficou loura? Não tinha reparado, não. Eu acho que faz parte do processo de embelezamento natural que tem acontecido. Pô, Luiz, você podia ter fechado sem essa, né, pelo amor de Deus. Pode ser a luz do sol atrás de você, mas se não for... Pode ser, provavelmente. Se não for, você passa a marca da tintura para Nogueira, para mudar um pouco o cabelo. Olha só. Tá esse aí eu pensei que ele ia falar que é processo ariano. Aí tá virando aquela... Não. Eu tenho orgulho das minhas raízes miscigenadas. Isso aqui é bom. Agradecer ao Roberto. Parte da entrevista vai estar na edição de sábado. Né? Não toda ela, porque é impossível. Para uma entrevista de 2 horas, daria umas 8, 10 páginas standard, né? Mas uma página vai estar parte da entrevista. Vamos atender aí de Colônia. Não conheço, embora admire muito a Alemanha, é um país que eu não conheço. Aproveita aí suas férias, Roberto. Junto a Bruna, ao Pedro, um beijo afetuoso em ambos, um grande abraço, um abraço fraterno para você. E bom pensar aí para vocês, para Nogueira, para Beto, sobretudo você, ouvinte, telespectador. Acho que é a passagem que consigamos passar por atravessar um Sinai para chegar não à Terra Prometida, mas um lugar menos tenso no mundo. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado, querido. Obrigado a vocês pela palavra, pela conversa. Bom, e a quem nos acompanhou até aqui também, continue ligado, continue na programação da Folha FM, o pessoal interagindo, participando. Carinho, nossa gratidão. Boa Páscoa a todos. A gente segue com música e informação a partir de agora. O Folha no Ar, de volta semana que vem. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnóstico por Imagem, sempre à frente.